Então, olha só o que acontece. Então, mas quem é esse x e quem é esse y? Aqui, na verdade, não é y. Aqui, na verdade, é o seno de x. E ao invés de olharmos o x, a gente vai olhar o cosseno de x. Então, na relação trigonométrica, como a gente faz para saber quem é o cosseno de 30 e quem é o seno de 30? O que acontece? A gente já sabe que o raio ele mede 1. Então, faz de conta que a gente tem um ângulo de 30 graus. Então, ele começa aqui, né, e forma um ângulo de 30 graus. Então, formou um ângulo de 30 graus. E esse ângulo de 30 graus, ele formou um ponto aqui. E a gente sabe que esse ponto, para a gente descobrir esse ponto, a gente tem que saber qual é o valor de x, e o valor de x é esse comprimento. E a gente precisa saber também qual é o valor de y. E o valor de y é esse comprimento. Então, aqui é o x e aqui é o y. Se a gente não tivesse essas linhas, né, esse círculo, como ficaria? Ficaria esse ponto aqui. A gente teria um ponto que ficou aqui. E a gente sabe que aqui vale 30 graus. E quem é esse ponto? Esse ponto, a gente sempre olha para baixo para descobrir esse tamanho que reflete ao x. E o y é esse tamanho aqui. Então, aqui é sempre o x e aqui é sempre o y. E a gente sabe que aqui formou um ângulo de 30 graus. E que figura é essa daqui? Ó? Isso aqui é um triângulo e é um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, a gente já viu que essa medida aqui vale 1, que é o raio, né? O raio sempre vale 1 no seno simples. E quem é esse x? Ó, esse x nada mais é do que o cateto adjacente desse ângulo, não é isso? Essa medida aqui é o cateto adjacente, então aqui é o cateto adjacente. O raio é a hipotenusa e a medida daqui até aqui, que corresponde à medida de y, é o cateto oposto. Então, e a gente sabe que o x nada mais é do que o cosseno de x. Então, quem é o cosseno de 30? Ora, o cosseno de 30 vai ser igual o cateto adjacente do triângulo retângulo em relação ao ângulo de 30. E quem é o seno de 30? Então, o seno de 30 é o cateto oposto de um triângulo em relação ao ângulo de 30 graus de um triângulo retângulo de raio 1. Então, se a gente quisesse, por exemplo, achar, qual é o cosseno de 60? Qual é o cosseno de 60? O que a gente faz? A gente faz aqui um triângulo retângulo, aonde aqui vai medir 60 graus. O raio vai medir 1. E o cosseno de 60 vai ser quem? Vai ser essa medida do cateto adjacente. E o seno de 60 vai ser essa medida do cateto oposto. Lembrando que, porque o nosso ponto, ele está aqui. Então, se o nosso ponto ele está aqui, a medida do x vai dar origem até esse ponto. Então, que é o cateto adjacente desse ângulo aí, desse triângulo. E a medida do y é essa altura desse triângulo. Então, é o cateto oposto. Então, o cosseno de 30 nada mais é do que o cateto adjacente de um triângulo retângulo de raio 1
e ângulo de 30, né? E o seno de 30 é o cateto oposto de um triângulo retângulo em relação ao ângulo de 30 graus. Na verdade, o seno de 30 é a altura, né? É a altura desse triângulo retângulo.